Olá, turma boa! Semana de 14 a 21 de dezembro. Eu quero começar essa aula fazendo um alerta muito importante para você. Essa virada de ano não significa que os fatos de atualidades param. Ao contrário, eles acabam virando uma armadilha pela minha experiência. Por quê? O que as bancas estão fazendo? Elas estão dificultando cada vez mais as provas porque a concorrência está aumentando. E aí, diante disso, muitas transições ocorrem, muitas mudanças, políticas novas, mudanças de governo, escolhas novas, fatos relevantes, e nem todo mundo é cristão, nem todo mundo para no final do ano. Então, eu falo, maratonista que fica um mês sem correr, e quando volta a correr, corre só 20 quilômetros, não corre os 42. Leva o seu laptop se for viajar, passa 1h30, fica 10, 15 minutinhos por cada disciplina, não perde o ritmo. Eu não vou parar, dia 28 eu estou aqui, até porque eu presto um concurso no comecinho de janeiro, e eu vou ficar estudando nessa virada de ano. Estou achando até ótimo, vou me trancar em casa e nem vou ver festa nenhuma aí, né, estudando. Tá? Esse é um toque que eu gostaria de dar nesse início de aula, porque eu tenho experiência e sei que as bancas gostam de construir armadilhas para vocês. Fiquem atentos. Vamos lá. Esses são os meus endereços. Para quem está assistindo pela primeira vez, eu sempre começo aí com isso. Qual a importância de, sei lá, me seguir no Instagram? Não é popularidade. É porque lá eu anuncio quando a aula subiu no canal, né? Qual a importância do YouTube? Às vezes eu gravo aulas de questões. Qual a importância do WhatsApp? É onde você entra em contato comigo para saber dos livrinhos, né? Eu lancei o livrinho 8, que eu bati o recorde, e eu acho que está o melhor de todos, e já estou fazendo 9, já estou achando o 9 melhor ainda, porque sempre a gente vai aprimorando, né? E o 8 bateu o recorde, tem 130 questões, aí os outros todos têm 100. Ah, Diogo, mas R$ 25. Gente, dá um trabalho do cão fazer o comentário. Você não tem ideia. Eu, hoje, consegui fazer 2 questões. Tá? Ou pode ir pelo Hotmart, também tem o link aí embaixo. Né? Você pode acessar, que lá também, se você quiser, só que é um pouquinho mais caro. E se você adquirir mais de um, né, e eu faço sempre por períodos, o 7, por exemplo, vai de julho a setembro. Então, eu digo que para quem quer estudar os últimos 6 meses, os livros 6, 7, 8, são fundamentais aí. Semana só para organizar o seu ritmo de estudo, de 14 a 21 de dezembro. Olha a primeira notícia que eu vou lhe contar. Eu começo sempre para o Brasil, tá? E eu tenho para mim que meio ambiente... já vi várias provas esse ano. Está caindo sempre uma questão de cultura. Perdemos Pedro Paulo Rangel, um grande ator, hoje, né? E meio ambiente tem sido questão de todas as nossas provas de atualidades. Uma imagem de satélite mostrou uma estrada clandestina de 150 quilômetros para levar até um garimpo nas terras de Yanomami. O mais assustador é que nós sabemos que os garimpos ilegais explodiram na Amazônia nos últimos anos. Mas olha o número, você daqui, lá no último parágrafo. A invasão do território Yanomami para a exploração ilegal de minérios ocorre desde 70. Mas nos últimos anos o problema se intensificou. Entre 2016 a 2020, cresceu 3.350%. Além disso, a contaminação por mercúrio está 8.600% superior ao estipulado como máximo para as águas de consumo humano. Sabe o que isso significa? Eu descobri que um peixe consegue navegar 500 quilômetros por um dia. Se uma draga está a 500 quilômetros numa população ribeirinha e aquele peixe consome esse mercúrio e depois essa população consome esse peixe, o mercúrio é altamente letal, porque ele é um produto químico que separa a terra do ouro. E os garimpeiros usam com frequência esse mercúrio na exploração. A terra Yanomami é a maior área de reserva indígena no Brasil.
esses números são assustadores. Nem prefeitura consegue construir, né, uma estrada de 150 quilômetros. E os garimpeiros estão construindo no Brasil. É de cair o queixo para não falar um palavrão. Outra indignação. Olha aí. Meu Deus, a voz está ruim mesmo. Os mortes por dengue aumentaram 300% em relação ao ano passado. Deixei a tabelinha aí com os dados, né? Pulou de 246 para 978. E a dengue é possível, sim, a gente prevenir, né? Como? Combatendo aquela água armazenada que reproduz o mosquito do Aedes aegypti. E por que trazer essa notícia? Trazer essa notícia porque as pessoas ficam pensando, só se fala de sarampo, de poliomielite, de Covid, que está explodindo, está se esperando mais de 1 milhão de mortos na China, né? E de repente você tem um dado, né, que é uma doença que nós conhecemos há décadas, mas daqui a pouco eu dou uma boa notícia, que explodiu. E as chuvas, temporada de chuvas, só começaram, elas vão até março. E onde, vamos ver lá em Santa Catarina, as tragédias acontecendo, né? E é um serviço quase de utilidade pública aí, né? Vamos tomar os devidos cuidados. Meu cunhado teve dengue e dizia a ele, passou um trator em cima de mim. Bom, esta é uma novelinha, porque eu não quero que você se preocupe com esta notícia. Bom, 99% dos brasileiros ficou assustado com o tal do orçamento secreto, que eu já expliquei em outras aulas, que eram 19 bilhões previstos para o orçamento de 2023, onde não aparecia o nome de quem receberia, não aparecia o nome de qual deputado estava destinando aquela verba, daí o nome orçamento secreto. Esta decisão acabou indo parar no Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira, enquanto o julgamento estava 5-4, o Congresso aprovou a toque de caixa mudanças na regra do orçamento. Para dizer, não, nós queremos transparência, tá aí, ó, as mudanças que eles fizeram. Para ver se o Supremo não considerava o orçamento secreto inconstitucional. Então, essas mudanças não nos interessam muito em saber quais são efetivamente aquilo que o Congresso aprovou. Porque vai prevalecer a decisão do Supremo, porque o Supremo decide se determinada medida aprovada no Congresso Nacional é constitucional ou não. E eu já digo qual foi a decisão do Supremo para você. Bom, o Congresso tomou uma medida paliativa, né? Derrubou, o presidente Bolsonaro havia vetado a lei chamada Padre Júlio Lancelotti, que era contra, essa lei é contra a arquitetura hostil. O que é a arquitetura hostil? É quando prédios públicos ou privados constroem nos seus entornos arquiteturas e estruturas com pedras, espetos pontiagudos, para evitar que aquela população em situação de rua, lembrando que eu já gravei em aulas anteriores, tem que assistir aulas anteriores, uma aula de uma semana, trata de 15 temas, as provas pedem 1 ano de atualidades, pelo menos nos últimos 6 meses você tem que estar em dia, não assistir tudo de uma vez, assiste uma a cada 2 dias, né? E aí você está sempre se atualizando. E aí, né, isso é lógico, eu quero que haja todo mundo trabalhando com sua devida casa, que existam os hotéis sociais, né, que não tenhamos, como em São Paulo, 34 pessoas em situação de rua, que é algo que choca qualquer um de nós. No meu prédio mesmo, nós tomamos a seguinte decisão, aumenta em R$2 o condomínio para cada um, para comprar mais material de limpeza, porque embaixo da marquise, todo dia tem um morador em situação de rua dormindo, e fica mais sujo. Ora, vamos tirá-lo dali, em pleno frio, em plena chuva, que ainda mais agora, essa época de chuva,
né? Não, vamos limpar e vamos esperar as políticas públicas para solucionar esse drama social. Já contei em outras aulas, 60 milhões de brasileiros estão em estado de extrema pobreza, vivendo com cerca de R$ 460 por mês, né? O Congresso, o Bolsonaro havia vetado essa lei e o Congresso tem o poder de derrubar. Ou seja, a lei volta a valer. Não se pode mais construir arquitetura hostil e é necessário retirar também essas lanças, esses ferros que são colocados muitas vezes aí. Lei Padre Júlio Lancelotti. Bom, falei que tinha uma boa notícia. Dezembro Amarelo é a campanha de conscientização contra o câncer de pele. Muitas pessoas não usam protetor solar e isso é fundamental para evitar o melanoma, que é um dos cânceres mais invasivos que existe. Há o desenvolvimento de uma vacina, pelo que eu li, ela é aí eficiente para quem já teve um primeiro caso de melanoma. E é legal também conhecer as campanhas, né? O Novembro Azul, que é a luta contra o câncer de próstata, Outubro Rosa, câncer de mama, Setembro Amarelo, desculpa, laranja, contra o suicídio. E aí, também, olha que boa notícia, eu alertei da dengue, mas o Instituto Butantan já tem uma vacina de combater a dengue que tem 80% de eficácia. Vamos torcer para que essa tecnologia se desenvolva rapidamente, tá? Continuo sempre afirmando, quando tem uma notícia assim, que eu estou comentando, para não me alongar muito, dá um pause, leia a notícia. Para quem é assinante do Vencendo o Concurso, vai receber o slide, e aí tem o material para estudar em casa, tá? Mas alerto a isso porque questões de saúde pública, depois da Covid, entraram muito no alvo das provas de atualidades. Aí, pronto, 6-5. Acabou o orçamento secreto. Não existe mais aquela previsão, por 6-5, os ministros do Supremo decidiram que era inconstitucional. Portanto, aqueles 19 bilhões de reais que estavam previstos para maracutaia mesmo, compra de voto, né, no Congresso Nacional, agora terão que ser explícitos. Olha, quem é que está querendo usar esse dinheiro? Para que vai ser usado? Né? Transparência. No mundo todo é assim. Só no Brasil que eles queriam criar essa regra desse orçamento secreto nos 2 últimos anos. E isso foi declarado inconstitucional. Portanto, aquela tentativa do Congresso de dar mais transparência não adiantou nada, porque o Supremo declarou inconstitucional. Diogo, e como é que fica a PEC da transição? Exatamente neste momento, eles estão votando no Congresso Nacional. E eu não posso ficar esperando para gravar, porque eu tenho que gravar toda quarta-feira, porque é o ritmo, né? E aí, e até eu gosto de esperar um pouco uma notícia quando ela é muito quente, para ver as repercussões, analisar e trazer as análises para vocês. No dia 28, eu comento como é que vai ficar, que não tem nada a ver com o orçamento secreto. O orçamento secreto era um dinheiro destinado aí para as maracutaias, porque não ia aparecer o nome de quem ia gastar, e a PEC da transição, que é a PEC do estouro, que são os quase 200 bilhões que o governo terá aí para usar, além do orçamento já previsto para o ano que vem. Definindo isso no Congresso Nacional, não precisa de sanção do presidente, eu, no dia 28, comento com vocês. A sessão de manchetes rapidinhas, saindo daqui. Leilão do Persal termina com apenas 4 de 11 blocos ofertados. Dos 4 blocos, arrematados 3 serão da Petrobras. O Brasil arrecadou 916 bilhões na bacia de Campos, né? Veja que o pré-sal ainda nos rende bastante benefício. Vivemos uma época de transição
energética. Mas o petróleo não é só usado para mover automóveis. Justiça determina 18 meses de prisão preventiva para Pedro Castilho, aquele que eu já contei que tentou dar o golpe no Peru. Com 1.500 peixes, aquários gigantes, não sei se vocês viram, isso me impressionou, né? Explodiu num hotel lá, o maior aquário do mundo, em Berlim. Além do Pedro Paulo do Rangel, morreu Nerda Pignon, que foi a primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Letras, né? E ela fez da sua literatura uma importante ferramenta. Um ano de muitas perdas, né, pessoal? Esta de hoje. Talibã proíbe mulheres de frequentar universidades no Afeganistão. Cuidado, a perseguição a mulheres não ocorre só no Irã, ocorre em qualquer regime, como no Catar, na Arábia Saudita. Agora, impedir mulher de... A polícia está indo na porta das universidades, lá no Afeganistão, não deixando as mulheres entrar para estudar. É uma loucura isso, né? Parto agora para os temas internacionais, já estamos chegando em 15 minutos. Olha aí, senhor Elon Musk, que saiu até uma pesquisa que querem que ele deixe de comandar o Twitter, porque ele bloqueou a conta de vários jornalistas, que são jornalistas aí, enfim, renomados, né? Bernard Arnault, presidente executivo do grupo de artigos de luxo Louis Vuitton, tem aí 188 bilhões de dólares contra 178 de Musk. É o que eu falo, final de ano, né? Essas notícias começam a sair. Já foi feita a escolha da palavra do ano pelos brasileiros. A palavra do ano escolhida foi esperança. Tá? Já coloquei que vários dicionários também escolheram outras palavras. Mas o francês Bernard Arnault, aí, né, com 73 anos, 70 marcas de roupas, cosméticos, vinhos, tal. Gente, é impressionante, né? Ele tem só 997 bilhões de reais contra 944 do Elon Musk. Enfim, parece fofoquinha, mas esses caras, do Jeff Bezos, Elon Musk, né, têm ficado muito na mídia ultimamente. E, infelizmente, bancas menores, geralmente são as bancas menores, menos conhecidas, elas gostam de fazer perguntinhas em prefeituras do interior do Brasil, bem chatinhas, tá? Mas é importante conhecer esses rankings aí, não que eu acho importante saber quem é o homem mais rico do mundo, eu estou preocupado com os mais pobres, mas, enfim, eu queria aproveitar e falar aí dessa pesquisa que foi feita, que querem que o Elon Musk abandone, só está fazendo M lá no Twitter. Gente, acabei de ler hoje, depois dos protestos com folhas em branco, que eu já falei em aulas passadas, os casos de Covid estão explodindo na China. Estão esperando 1 milhão de mortos. 1 milhão de mortos. Vamos lembrar que no Brasil chegamos perto de 700 mil. A China parou com o seu programa de Covid zero. E qual é o motivo, Diogo, desses casos de Covid estarem explodindo novamente? Simplesmente o mesmo problema do Brasil. As pessoas não estão tomando a sua devida dose de reforço. Não estão usando máscaras. Eu fui a São José dos Campos ontem, terça-feira, eu fiquei indignado na rodoviária do Tietê, em São Paulo. Metade das pessoas sem máscara. E elas vão entrar em ônibus que vão ficar fechados durante horas, né? Óbvio que nós sabemos que os casos estão mais leves. Mas, tá aí. Não, a pandemia não acabou.
É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Tá? Não dá para dizer que a pandemia acabou, que está tudo numa boa, que estão chegando os primeiros lotes aí da Pfizer, que já pega a variante da Omicron no Brasil, mas o Brasil está sem programa de vacinação de Covid para 2023. Essa notícia apareceu essa semana. Esse novo governo que vai entrar vai ter que se programar para implementar um novo programa de vacinação, aí porque cerca de 60% dos brasileiros não tomaram as 4 doses necessárias. E agora a China aí com um novo caso de explosão. Olha isso. Encontraram na casa da eurodeputada Eva Kalil, uma das 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu, que é da União Europeia, né, uma mala com, não sei se aqui tem um dinheiro, deixa eu sair daqui, uma mala, enfim, com milhares de euros. Tudo porque ela ajudou a melhorar a imagem do Catar. O Catar negou essa irregularidade, mas ela foi destituída do cargo. Tá? A polícia belga, porque na Bélgica a sede do Parlamento Europeu, vasculhou 19 casas, e aí parece que, infelizmente, a corrupção é algo do ser humano, né? A gente não pode ficar com um chicote nas costas aqui no Brasil, dizendo, olha, é o Brasil, o país da corrupção, tal. Não é verdade. Uma belga, tá ali, ó. Uma belga, né, grega, uma grega, com mala de dinheiro, num parlamento europeu que sempre se pautou pela guia moral ao criticar os abusos de direitos globais e repreender os governos por qualquer indício de improbidade. Né? Então, para entrar na União Europeia tem que provar que você é altamente limpo e etc. Um caso decepcionante, eu diria, decepcionante. E muito esdrúxulo. E eu acho que quem está me acompanhando está percebendo pelos livrinhos, eu não posso mais, um amigo meu falou assim, eu não chamo mais livrinho, porque não é livrinho, realmente é livro, né? Tem 140 páginas, o livro 8, então não é um livrinho. Mas eu chamo porque eu envio na forma de PDF. A pessoa manda um Pix, eu mando um PDF para ela, né? Então parece uma coisa pequena, mas não é. Todos têm mais de 100 páginas, são livros. E o que eu quero que você perceba, né? Que é exatamente não a notícia comum, como um atentado que todo dia ocorre no mundo islâmico, como uma morte violenta que assusta o nosso coração no Brasil, uma violência contra a mulher, né? Um ato racista, um acidente de carro. Não é exatamente isso que as provas querem. Elas querem assuntos que são fora da caixinha. E este é um exemplo de um assunto fora da caixinha. Fica até o final, pessoal, porque tem sempre aquela dica do final aí, enfim, a divulgação dos nossos trabalhos e dos endereços que são importantes para vocês. Nova Zelândia, aliás, eu vou falar até agora de um endereço importante. Poder 360 é um site que, se você assina gratuitamente, ele todo domingo te envia, só que ele não faz essa seleção Brasil-Mundo como eu faço, ele tem uma outra pegada, é mais jornalística, aqui a pegada é uma pegada acadêmica, né? Mas é legal porque eu deixo de falar um pouco onde eu busco, né, as minhas informações. É no G1, é no UOL, na CNN, são nesses sites que eu vou lá buscar esse material.
Nova Zelândia proíbe venda de tabaco para pessoas nascidas a partir de 2009. Medida visa impedir que as gerações futuras comecem a fumar. Violações da nova lei são puníveis com multas de R$508 mil. Isso foi aprovado na terça-feira, dia 13. Deveria ter entrado na aula passada, mas eu vi depois, tá? Então, já virou questão do livrinho 9. E você já está vendo essa notícia aí. Então, né, a gente sabe e tem visto também que a OMS tem alertado para o cigarro eletrônico, que ele é muito, mas muito, mas muito, mas muito. Lá no Poder 360 tem várias reportagens sobre essa coisa do cigarro eletrônico. Tamanho é o mal que ele faz à saúde. O tabaco, então, nem se fale. E agora, quem nasceu depois de 2009 não pode mais fumar. Lógico, tem que fazer todo um tratamento para quem já é fumante, né? Aqui em São Paulo existe, no INCOR, existe no Instituto Dante Pazanese, né? Eu acho que deveria existir mais. São espécies de AAA do cigarro, né? Mas atingem poucas pessoas. Deveria ser uma política pública, porque o fumo mata muita gente, gera muito câncer todo ano. Olha a Rússia fugindo das sanções econômicas. Rússia se torna a maior fornecedora de petróleo para a Índia. Importações russas a Nova Delhi aumentaram pelo 5º mês consecutivo e totalizaram 908 mil barris por dia em novembro. Ora, o que essa notícia diz? Não, quem compra mais petróleo é a China, da Rússia. Mas, por conta dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que não é um bloco econômico, né? Eles têm muitas semelhanças por serem chamados de emergentes. Então, a Índia, meio que neutra nessa guerra da Ucrânia, ela está comprando esse petróleo da Rússia, o que faz com que a Rússia não tenha perdas tão significativas como se gostaria. Está perdendo dinheiro, está perdendo gente, está perdendo armamento, está perdendo território, né? Está virando um pária internacional o Putin. Mas eles conseguem furar aí, porque a Índia depende muito do carvão, né? E o carvão é muito poluente. Já vi cidades da Índia onde a poluição era tamanha pela queima de carvão que as pessoas foram proibidas de sair de casa. A cidade era cinza, né? Porque eles usam muito carvão na Índia. Mas essa notícia tem o quê de importante? Dizer que a Rússia está conseguindo furar aí o bloqueio das sanções. Esta é uma outra notícia que é histórica, e se vira histórica, vira obrigatória no curso de atualidades, porque não é porque é um curso de história, mas é porque, se a história está acontecendo agora, né, mostra que na geopolítica internacional há um alinhamento. Japão anuncia maior ampliação militar desde a Segunda Guerra Mundial. 320 bilhões de dólares prepara o país para um conflito prolongado. Na prática, o que está acontecendo é o seguinte: China, Coreia do Norte, Rússia muito próximos, Japão, Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul muito próximos, e uma preocupação do Japão natural, que um eminente conflito com o louco da Coreia do Norte, que nunca lançou tantos mísseis como esse ano, né? Fez testes, e ele tem bomba nuclear, e os americanos, que por conta do ataque a Pearl Harbor, né, e da Segunda Guerra Mundial, escreveram na Constituição japonesa que ela não poderia, deixa eu sair daqui, desenvolver armamento, agora estão auxiliando e autorizando o Japão a partir para se preparar para qualquer ataque, né?
e comprando mísseis de longo alcance e se defendendo. No plano abrangente de 5 anos, anteriormente impensável no Japão pacifista, o governo diz que também estocaria peças de reposição e outras munições e capacidade de guerra cibernética. É um novo desenho mundial da geopolítica. Bom, Peru em crise. Parece piadinha de adolescente. Eu podia até escrever, o Peru tá enrolado, mas o Peru está sendo temperado para o Natal, que está chegando. A presidente do Peru desistiu de renunciar. O Peru está dividido depois da tentativa de golpe do Pedro Castillo, que está preso, vai ficar 18 meses até o seu julgamento. Já deixaram mais de 25 mortos, o último número que eu peguei, porque há uma divisão entre apoiadores do Castillo e os contra eles. E ontem, saindo daqui, o Congresso peruano aprovou a antecipação das eleições para o final de 2024. Era para 2026. Eu já contei para você que nos últimos anos 8 presidentes peruanos são investigados por corrupção. E o Pedro Castillo, que foi eleito com todo o estigma de ser um campesino, um professor, acabou sofrendo impeachment, está preso. A atual presidente é Dina Boluarte, que é dita aí como a esquerda caviar, sabiamente resolveu antecipar as eleições para que se defina dentro do Peru uma solução política pacífica. Há mais de uma década as coisas no Peru andam muito complicadas, infelizmente. Aqui na América Latina não é só o Haiti, não é só a Venezuela, as instabilidades políticas, mesmo na Argentina, eu fiquei impressionado com a violência que ocorreu nas comemorações com a vitória da Copa. Aí. Sim, senhor, o senhor Vladimir Zelensky, exatamente nesse momento, 21 de dezembro, quando eu estou gravando essa aula, faz a sua primeira viagem fora da Ucrânia depois que começou a guerra. Ele foi conversar com o presidente dos Estados Unidos. Lógico que tem a conversa fechada que nós nunca vamos saber, mas é um claro anúncio de que foi pedir apoio e o Biden quer dar apoio, E ele vai falar ao parlamento norte-americano. Eu depois desdobro semana que vem também aí mais dessa viagem, mas olha que legal, Eu peguei esse texto do Lorival Santana, que é um grande analista internacional. A ida de Zelensky é um marco que lembra a chegada do primeiro-ministro britânico Winston Churchill a Washington, quando completa 81 anos na quinta-feira, dias após o ataque de Pearl Harbor. Aquela visita de Natal consolidou a aliança que venceria a Segunda Guerra Mundial e construiria um mundo democrático do pós-guerra. Olha a voz como é que está da pessoa. Bom, os Estados Unidos também prometeram duas coisas: mais 1,5 bilhão de ajuda à Ucrânia e o envio desse míssil que está em vermelho, Patriot, que é um míssil que ele tem, é o melhor míssil do mundo, que evita que outro míssil chegue até o seu destino. Então, a Rússia lança um míssil contra um prédio aí ucraniano e o Patriot consegue interceptar esse míssil. Ele já foi usado na Guerra do Golfo e é a primeira vez que os americanos vão enviar o Patriot para, olha o nome, Patriota, para a Guerra da Ucrânia. O Putin ficou emputincido. Falou hoje que vai aumentar em 30% o orçamento do exército russo, considerou uma enorme provocação a saída do Zelensky aos Estados Unidos,
Mas, enfim, nós sabemos que o Zelensky está sendo apoiado pela União Europeia e está sendo apoiado pelos Estados Unidos nessa guerra que vai continuar. Né? É uma clara evidência da saída do Zelensky aos Estados Unidos, dizendo que, olha, não tem previsão. Né? E em que pé que está? Tenho repetido, no mesmo pé de antes. A Rússia atacando infraestrutura de energia elétrica. E daí o porquê do Patriot ser agora entregue, para evitar que esses mísseis ataquem essa infraestrutura elétrica da Ucrânia e, portanto, não deixe o povo ucraniano passar de frio, morrer de frio nesse inverno. Pessoal, ficou aqui. Esses são os livrinhos aí de 2022. O livro 3 ele faz a transição 2021-2022, mas esse aí é de janeiro a março, o 5 é de março a maio, o 6 de maio a julho, temas nacionais e internacionais comentados, o 7 de julho a setembro e a mais nova cria, que eu acho que para quem vai prestar prova de atualidades, desculpa, assim, não é um jabá, sendo um jabá, né, a pessoa precisa desse apoio aí para entender como que são as questões de atualidades. Infelizmente, os cursos não dão o devido cuidado a essa disciplina que faz a diferença. Como é que eu faço, Diogão? Poxa, entra em contato comigo, né? É só mandar, tá aí, ó, um WhatsApp, eu te explico, eu gravo um áudio dizendo o que tem no livrinho, né? Como é que faz, tal. 11 9982 14 13. Manda o WhatsApp. Se eu não conseguir falar, ontem eu fiquei sem poder falar com todo mundo, porque eu fiquei gravando 12 aulas. Esses aqui são os meus endereços, então segue a gente, segue o canal do YouTube, dá um joinha, dá um like, comenta, porque isso é muito importante para os algoritmos, né? Aqui, vai lá para você ver o que o Cris fez essa semana. Meu Deus do céu, aí você entra lá em vídeos, entrou no canal do Vencendo Concursos, vídeos, às vezes até fica difícil de achar minha aula, de tanto vídeo que eu mesmo quero saber, deixa eu ver quantas tem visualizações, se tem algum comentário, se tem alguma dúvida. O Cris botou mais de 30 lá. É, de longe, o canal que mais cresce e que tem mais aí vídeos de ajuda, análise edital. Às vezes você nem sabe que perto de você sai um edital que pode mudar a sua vida e o Cris te faz um plano de estudo e tem assinatura premium com acesso irrestrito a vários vídeos. Não posso terminar sem te dar um abraço forte de Natal, porque a próxima aula será dia 28, que todos os orixás, os deuses, e respeitando a religião de todo mundo, que toda a família vislumbre de muita saúde, muita paz, muita tranquilidade, né, neste Natal aí, que será depois, em breve, tá? Feliz Natal! Um abraço do Diogo Silva, muito obrigado pelo carinho, e pelos comentários e pelos recados que vocês têm me mandado. Que Deus, eu sou católico, mas respeito todas as religiões, e daí Deus para mim é uma entidade que pode ser orixá, pode ser Alá, né? É a entidade do bem, proteja o seu coração e faça você realizar seu sonho nos seus estudos. Essa é a intenção do Vencendo Concursos, essa é a nossa intenção. Feliz Natal! Muito obrigado. Bati 40 minutos. Forte abraço. Tchau, tchau.